Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Nesta aula nós vamos falar um pouquinho sobre o filósofo francês Paul Ricoeur, que nasceu em 1913 em Valência e morreu em 2005 em Paris, ou seja, está inteirado ali das reflexões contemporâneas, né? Ele foi aluno de Gabriel Marcel, professor nas universidades de Sorbonne, Chicago, e o pensamento dele, que ele desenvolveu, vai revelar influências da fenomenologia de Husserl, do pensamento de Gabriel Marcel e da corrente personalista francesa de Emmanuel Mounier. Inclusive, ele vai admitir isso ao falar das suas raízes filosóficas. Ele vai tentar conciliar criativamente algumas das principais correntes significativas da filosofia contemporânea. Por exemplo, a fenomenologia, a própria hermenêutica, o existencialismo, a psicanálise. E ele vai renovar a hermenêutica, inclusive associando-a à fenomenologia, ou seja, utilizando a fenomenologia como uma ferramenta para a hermenêutica. Paul Ricoeur, ele juntamente com Gadamer, ele é um dos filósofos mais importantes do século XX e um dos principais representantes da hermenêutica moderna. Mas, diferentemente do que acontece com Gadamer, que é considerado o maior nome da tradição hermenêutica, a definição do termo hermenêutica em Ricoeur não se dá de maneira unívoca, mas para falar sobre esse conceito em Paul Ricoeur, primeiro nós vamos tentar entender o que é hermenêutica. O que significa a palavra hermenêutica, né? A palavra hermenêutica ela tem origem grega, que é tida como a filosofia da interpretação. Por quê? Porque ela está associada a um deus, um deus grego, um deus grego Hermes, que ele tinha a função de traduzir tudo o que a mente humana não compreendia, sendo então chamado de deus intérprete. Hermes ele era muito respeitado pelos outros deuses, como sendo aquele que descobriu o meio dos seres humanos compreenderem o sentido, de alcançar o significado das coisas, e de transmiti-lo aos outros seres. Então Hermes seria esse deus que vai fazer a interpretação, o liame da comunicação. Na antiguidade grega, a hermenêutica ela se relacionava com a gramática, com a retórica, com a dialética, e com o método alegórico, para permitir uma conciliação da tradição, ou seja, os mitos, com a consciência filosoficamente esclarecida. Por exemplo, a gente viu aí em Platão como que ele se apropriava dos mitos para esclarecer os seus pontos de vista filosóficos. Ou seja, o mito servia como uma alegoria para explicar algo que tinha um fundamento filosófico. Mais tarde, a arte da interpretação ela foi assumida por teólogos judeus, por cristãos, por islâmicos, principalmente na Idade Média, porque a gente tem ali a criação das universidades, então os estudos religiosos eles vão ganhar grande dimensão nesse momento. Então a hermenêutica ela vai servir principalmente para fundamentar os estudos de textos de escrituras sagradas, etc. Na filosofia contemporânea, a hermenêutica é um dos temas mais polêmicos, uma vez que tradicionalmente a filosofia ela se ocupava com a descoberta das essências, entendendo isso aqui, a essência como sendo a verdade, como aquilo que pode ser conhecido. Então ela se confundia um pouco com a epistemologia nesse momento. Mas Gadamer, em sua obra Verdade e Método, ele vai assegurar que a hermenêutica não é necessariamente um método para se chegar à verdade, e que o problema hermenêutico não é um problema de método. O que Gadamer vai falar? Segundo ele, a hermenêutica ela não seria uma metodologia das ciências humanas, mas ela seria, sim, uma tentativa de compreender as ciências humanas. Ou seja, não é uma ferramenta das ciências humanas, mas ela seria uma ferramenta para a compreensão das próprias ciências humanas. Ele afirma que a compreensão das coisas e a correta interpretação não se restringe à ciência, mas ela abarca também a experiência humana, principalmente no que se refere ao fenômeno da linguagem, como a experiência humana de mundo. Então, Gadamer ele já vai trazer uma distinção da hermenêutica nesse momento. Numa segunda fase, a gente vai ter Paul Ricoeur, que vai refletir sobre a ideia de narrativa, salientando o seu caráter inventivo, ou seja, o seu caráter criador. Então, a narração, segundo ele, permite a compreensão de nós próprios numa dimensão temporal. Paul Ricoeur, ele é um filósofo muito multifacetado, que faz um diálogo crítico, criativo com a história da hermenêutica e acaba oferecendo um acesso histórico sistemático privilegiado ao debate acerca do estatuto teórico da hermenêutica. Ele não só retoma as teses de seus representantes mais importantes,
né? Mas ele também faz uma abordagem mais ampla. Então, ou seja, ele não fica fazendo uma abordagem só histórica, mas ele alarga os horizontes e inaugura uma nova fase na história da hermenêutica, com uma abordagem sistemática. É basicamente isso. Ou seja, ele não fica preso à tradição. É basicamente isso. Há vários trabalhos acadêmicos que aprofundam essa contribuição de Paul Ricoeur, né? Então seria difícil a gente falar num vídeo sobre toda a gama de interpretação da própria hermenêutica, né? Mas então, para a gente tentar falar aqui, nós vamos pincelar uma obra dele chamada Conflito das Interpretações, uma obra de 1969. Nela, Paul Ricoeur praticamente define um projeto da filosofia como hermenêutica. Ele vai lembrar, nessa obra, que é nos símbolos, nas diversas formas simbólicas, né, que o ser humano visa os significados e os momentos mais importantes da vida e da história da humanidade. Ou seja, o símbolo ele tem uma riqueza que tem que ser descoberta, né? Mas o símbolo, para ser compreendido, requer um trabalho, um exercício hermenêutico. Ele vai dizer da seguinte forma, olha: chamo de símbolo toda estrutura de significação em que um sentido direto primário, literal, designa por acréscimo outro sentido secundário, figurado, que pode ser apreendido apenas por meio do primeiro. Ou seja, daí a gente vê a importância da hermenêutica, né? O que eu ia falar? É o trabalho mental que consiste em decifrar o sentido escondido no sentido evidente, ao desdobrar os níveis de significação implícitos na significação literal. Eis então que símbolo e interpretação tornam-se, deste modo, conceitos correlativos. A interpretação onde há sentido múltiplo, e é na interpretação que a pluralidade dos sentidos se tornou manifesta. Ou seja, a hermenêutica aí tem um papel fundamental, porque nas palavras de Ricoeur, né, ela vai servir exatamente para trazer à luz o que está escondido, ou seja, você vai descortinar algo que está encoberto. É basicamente essa a ideia da hermenêutica, né? Só que é interessante que ela não se restringe a isso, exatamente porque nós teríamos uma multiplicidade de modelos interpretativos, é que a gente vai acabar tendo alguns conflitos, né, nesses modelos interpretativos, né, porque eu posso interpretar de uma forma, você de outra, ter várias interpretações que entram em conflito. Nós precisamos, então, da filosofia, enquanto hermenêutica, para bloquear as pretensões totalizantes de interpretações particulares. Ou seja, tipo quando a pessoa acredita que já chegou numa verdade, que é incontestável e não admite que possa estar errado, né? Basicamente isso. Mas também, segundo ele, é preciso reconhecer o valor também dessas interpretações particulares. Não é simplesmente também ignorar, né? A interpretação particular não serve, não pode ser totalizada. Não é isso. Você tem que também encarar essas interpretações particulares de uma certa forma. Por exemplo, ao pesquisar sobre os símbolos, nós teríamos dois vetores. Por exemplo, o arqueológico, né, que busca as raízes no passado, seria histórico, né, e um teleológico, que torna esses símbolos úteis ou necessários para o futuro, porque telo significa o quê? Fim, finalidade, né? Vamos só dar um exemplo aqui básico, né, uma alegoria. Adão e Eva. Quantas vezes essa história não já foi recontada, né? Na época de Jesus, na Idade Média, eles eram considerados verdadeiramente o primeiro homem e a primeira mulher, né? Adão, o primeiro homem, Eva, a primeira mulher. Posteriormente, essa história ela foi utilizada como uma alegoria do surgimento do mal no mundo, motivo pelo qual toda a narrativa do Gênesis colocou o ser humano como sendo responsável por tudo de ruim que acontece na vida dele. Então, se você está sofrendo, a culpa é sua, né? Por causa do pecado, por causa do erro, e assim por diante. Então, mais tarde também nós vamos ter a filosofia se apropriando dessa narrativa, por diversas vezes fazendo abordagens antropológicas no sentido arqueológico, ou então até uma abordagem ética no sentido teleológico, né? Então, não só teológico, mas teleológico também, pensando na questão da finalidade dessas explicações religiosas. Existem essas interpretações, né? E aí nós estamos falando de hermenêutica no sentido teleológico, né? E quando você busca lá a história, né? Você busca entender, contextualizar, você está buscando no sentido arqueológico. Veja bem, uma concepção arqueológica nós poderíamos chegar a essa segunda interpretação. Mas
a primeira estaria descartada, ou vice-versa? Você pode descartar a arqueologia, poderia descartar a teleologia? Ou seja, é preciso analisar a teleologia das interpretações, além da própria arqueologia, e não simplesmente descartar qualquer tipo de interpretação particular. E sabe o que é mais interessante? Até essa abordagem que eu estou fazendo aqui, né, esse exemplo que eu estou dando, a própria análise do texto de Paul Ricoeur, ela é uma interpretação, não deixa de ser uma interpretação. Né? Então a própria abordagem de Paul Ricoeur, ela é o objeto da minha interpretação nesse momento, pois buscamos alcançar o significado das coisas em todo tipo de abordagem. Né? Então quando você faz a hermenêutica de um texto filosófico, você está tentando descortinar o texto filosófico, mas muitas vezes você consegue encontrar outros sentidos. E aí a gente vê como que a filosofia fica cada vez mais rica. Porque quantos filósofos não vão se apropriar exatamente de conceitos filosóficos, traduzindo em novas realidades? E isso é interessante. Então, gente, basicamente isso que eu queria falar aqui. Eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.